Olá, minha gente linda e maravilhosa. Quanto tempo eu não passo por aqui para falar das minhas experiências com Deus, não é verdade? E aí eu tava com muita saudade de vocês, me perdoem um tempo longe, mas estou aqui nesse vídeo para contar sobre a minha última experiência com Deus que eu tive no decorrer dessa semana, que tem a ver com uma promoção que eu ganhei no meu trabalho esses dias. E eu queria compartilhar com vocês como foi essa experiência. O que eu gosto muito de lembrar a vocês, que você é amado por Deus, que você é alguém do coração de Deus, e como é maravilhoso poder estar aqui falando isso para você, que você seja muito, muito edificado com esse testemunho que o Senhor operou na minha vida. Então vamos lá começar esse vídeo? Vem comigo! Eu acredito muito que esse acontecimento, essa experiência foi mais um dos cumprimentos das promessas de Deus na minha vida, e por isso que eu fico tão feliz de vir aqui gravar esse vídeo para vocês. Então, pessoal, como vocês sabem, no meu último vídeo mais ou menos de experiência, de testemunho que eu contei aqui para vocês nesse canal, eu acho que eu gravei ano passado. Acredito realmente que foi ano passado, quando eu me mudei pra cá após um tempo de adaptação. Então aí eu gravei pra vocês, né, como foi essa mudança de João Pessoa pra Recife. E aqui estou eu, depois não sei quanto tempo depois, me perdoem mais uma vez, porque eu tenho passado tanto tempo sem gravar. Tenho colocado aí uns vídeos curtinhos ou outro, música, canção, composição, alguns louvores, vídeos curtos, né, que agora eu aprendi a fazer vídeo curto, exatamente. Depois de levar aí os conselhos da minha amiga Meg, exatamente, mas é isso. No trabalho que eu tô, né, que é exatamente para o qual eu vim aqui, me mudei para Recife, por conta desse emprego que eu estou. Eu comecei nele primeiro com uma função, e meses depois fui para uma segunda função, e meses depois estou aqui até agora nessa última função, que é no administrativo financeiro, né? Então, assim, como todo trabalho, como todo emprego, a gente tem os seus momentos de perrengues, né? Então, esse não foi diferente. Passei os meus perrengues aí no início, foi bem complicado, foi bem difícil, tanto como na função, né, fazendo coisas diferentes, muitas atividades ao mesmo tempo, sozinha, e também com pessoas, assim, um tanto diferentes, que eu também tive dificuldades de lidar com ela, de lidar com essas pessoas no início, e porque de fato eram pessoas difíceis de lidar. Então, assim, o início para mim foi bem complicado, como das coisas do Senhor, que vem da parte do Senhor. Sempre a melhor parte é o final delas, né? Então, assim, eu não quero muito render aqui o início, porque realmente foram momentos bem complicados para mim. Falando um pouco mais do meio para cá, né? Para esses últimos tempos, para essas últimas semanas, aconteceu que na metade dessa minha caminhada aí, nesse meu novo emprego, eu diria que em meados do ano passado, né? Meio do ano passado, 2021, aconteceu que eu saí da minha primeira função, de quando eu entrei, e fui para esse segundo setor, onde foi um momento ainda mais complicado do que o primeiro, por ter me deparado com pessoas, eu percebia que sabiam muito mais que eu, que estavam num nível bem acima do meu. Eu falo intelectualmente falando, também falando de experiência bem acima das minhas, que eu já era acostumada, né, em João Pessoa, nas outras funções de que eu vinha trabalhando. Então, assim, eu realmente me sentia, sabe, quando você se sente a menor, quando você se sente a que menos sabe, quando você se sente a menos experiente, a que tem menos capacidade no meio de tantas pessoas fera, de tantas pessoas com tanta experiência, sabe, por algum momento chega até lhe intimidar, de tanto que sabe, né? E eu passei por esses momentos aí
nesse segundo setor que eu fui, com uma das pessoas desse setor, passei momentos de intimidação. E foi aí que eu me senti pior ainda, né? Me senti mais para baixo, mais introspectiva, mais desanimada, com vontade de desistir, porque realmente, infelizmente, né? Eu comecei a lidar com uma pessoa que começou meio que me destratar, sabe? Me tratar mal, se desfazer daquele meu momento de aprendizado, de início, até porque nessa segunda função a qual eu entrei, eu não tinha nenhuma experiência praticamente, porque eu nunca tinha trabalhado com essa função que eu fui nesse segundo setor para onde eu passei. Então eu peguei uma pessoa bem impaciente, sabe? Para me ensinar, para me passar as coisas, para estar ali do meu lado. Eu peguei uma pessoa bem difícil de lidar. Então, e eu admirava essa pessoa por apenas por eu ver o quanto ela sabia, o quanto ela tinha experiência, o quanto ela era desenrolada, e eu me sentia desse tamanho, né? Naquele momento, naquela equipe onde eu estava. Eu sabia o quanto eu estava no meio de tanta gente fera, né? De tantas pessoas que estava bem além, bem à frente, né? Da pouca bagagem que eu tinha. Mas o Senhor, Ele é Deus que surpreende. E aconteceu, né? Que nesse meio termo aí, desse momento que eu vinha, aconteceu que chegou um final de semana no meio do ano passado, que eu fui lá para João Pessoa. Não sei que vocês sabem que eu ainda continuo com a casa da gente lá em João Pessoa, então a gente sempre vai lá uma vez no mês, né? Ainda vou na minha antiga igreja visitar meus pastores, né, que tem lá. Ainda amo muito as igrejas por onde eu passei, lugares que eu tive fortes experiências com Deus. Eu nunca vou deixar de ir lá, de visitar, de adorar o Senhor nesses lugares. Então, eu cheguei aí, né, na minha última igreja por onde eu passei lá em João Pessoa. E foi a minha igreja onde tem aquele meu último pastor que eu contei pra vocês aí, que foi o que orou por mim antes de eu me mudar pra cá. Né, que orou pela minha vida, orou para que eu tivesse paz, disse e que ele falou para mim que eu confiasse no Senhor, né, nessa minha escolha. Exatamente foi nessa igreja que eu fui no meio do ano passado, né, na minha igreja visitar. E aí eu assisti o culto. Quando foi no final, sabe aquela vontade de dar um abraço no seu pastor, de dar um abraço nele, de falar com ele, porque fazia meses já, né, que eu não tinha ido lá. Então, quando acabou o culto, eu esperei para falar com ele, né? Quando acabou o culto, tava eu e a minha mãe, a gente foi lá e a gente deu um abraço nele, falou com ele, e no final ele orou pela gente. E antes dele orar por mim, ele olhou para mim e fez assim: minha filha, Deus está me mostrando o quanto você se sente um peixinho pequeno no meio de tubarões, mas Deus vai te honrar. Aí eu peguei aquela palavra e fiquei, meu Deus, eu acredito que ele tenha falado mais coisa, mas eu não lembro. Eu só lembro dessa partezinha aí. Eu sou muito esquecida, gente, quando Deus fala comigo, sabe? Às vezes fala, sabe, não sei quanto tempo, mas eu só lembro de algumas palavras e algumas coisas. Então, essa parte eu peguei, sabe, quando ele falou isso. Deus me mostra que você se sente um peixinho pequeno no meio de tubarões, mas Ele vai te honrar. Gente, quando eu cheguei em casa, eu fiquei martelando aquilo na minha cabeça. Fiquei pensando, meu Deus, como Tu é lindo, como Tu é grande, como Tu sabe como a gente se sente pequeno. Em lugares que a gente está, em lugares que a gente vai, no nosso dia a dia, no nosso sentimento, Tu vai lá no fundo, Tu esquadrinha o nosso pensamento, os nossos sentimentos, o nosso coração, e sabe exatamente como a gente tá por dentro. Só o Senhor tem esse poder de saber como estamos por dentro. Só Ele tem poder para saber e entender o que você sente por dentro, naqueles dias que te faz mal, naqueles dias que te traz aflição, aqueles dias que te traz dor, naqueles dias que te traz angústia. O Senhor sabe como você está.
O Senhor sabe exatamente como você está se sentindo e Ele te vê. E aí, eu pensando, né, refletindo sobre aquilo em casa, e eu exatamente estava nesse momento no meu trabalho, né, naquele perrengue, querendo desistir, sabe, um pouco angustiada por causa dessa pessoa que estava do meu lado da minha equipe, tendo que passar as coisas para mim, super impaciente, muitas vezes com ignorância, muitas vezes me distratando, muitas vezes com má vontade, sabe, quando você tem que se dirigir a uma pessoa assim, porque você tá ali para ser ensinada, para ser treinada, né? Então, foi algo bem difícil. Agora, claro, eu também entendo que eu tive os meus momentos assim, realmente era uma função difícil, uma função que eu nunca tinha tido experiência, era uma função que eu realmente demorei um pouco a pegar. Então, assim, eu até entendo essa pessoa, né? De ter agido dessa forma na maioria das vezes ali comigo, mas eu acredito que foi trabalhar de Deus, né? Eu passar por isso. Então, gente, vocês não têm noção. Depois dessa palavra que o pastor me disse, que Deus usou o meu pastor para falar isso, 2, 3 meses depois, aconteceu que eu saí desse setor onde eu estava passando por isso e me colocaram em outro setor próximo. No caso, assim, é uma equipe só, tá? Sendo que existe 2 setores nessa equipe. Como viram que eu não estava dando certo ali, viram que eu estava tendo atrito, viram que estava complicado para os dois lados, tanto para mim como para essa pessoa que estava comigo. Então, deram por bem, né? Me colocar numa outra função dentro da mesma equipe, sendo que, graças a Deus, eu não estava mais com essa pessoa do lado, eu estava com outra. Então, foi aonde tudo começou a dar certo, né? Quando eu fui para essa última função. Então, foi aí onde Deus começou a trabalhar, ali naquele lugar na minha vida, sabe, gente? Então, foi onde praticamente eu comecei a me desenvolver, foi o setor que eu consegui me desenvolver, foi o setor onde eu consegui mostrar mais das minhas qualidades, do que eu tinha para oferecer, do que eu tinha para contribuir para o crescimento da empresa. Foi onde eu consegui me mostrar mais, né? Foi quando eu fui para esse último setor. E eu tava com uma pessoa mais tranquila, enfim. E aí foi quando eu comecei a aparecer mais, né? Em todos os sentidos, e todo mundo começou a perceber isso, né? Todos à minha volta, ali na minha equipe, todo mundo percebeu, poxa, Elda tá diferente, poxa, Elda agora tá mais alegre, Elda agora tá mais falante, olha como Elda fala agora, que antigamente ninguém ouvia a voz dela, e realmente, gente, eu era muda, né? Porque além de estar passando todo esse constrangimento, perrengue, momento difícil, desânimo, além naquele outro setor onde eu estava, eu realmente fiquei mais introspectiva do que eu já sou um pouco. Então, eu entrava e saía, ninguém percebia, entendeu? Então, depois que eu fui para esse último, eu melhorei como pessoa, como profissional ali dentro, em todos os sentidos. E ali, gente, 2 meses depois, que eu ouvi essa palavra da parte do Senhor, através do meu pastor, Deus realmente começou a me honrar na equipe, né? A minha diretora, em reuniões que a gente fazia semanalmente, começou a me elogiar na frente de toda a equipe, falando o quanto eu estava conseguindo bater as metas, o quanto eu estava conseguindo me envolver mais na equipe, o quanto eu estava conseguindo conversar, dialogar, me comunicar melhor. E o foco era ali, naquele momento das reuniões, foi o quanto eu tinha conseguido bater uma das metas mais importantes da empresa, que é a meta da inadimplência. Então, assim, para que praticamente eu sozinha na equipe ali, dessa última função onde eu estava, que era eu e outra menina, que praticamente sozinha eu tinha conseguido atingir a meta. Então, assim, gente, como isso foi gratificante pra mim, e todo mundo ficou, sabe, com aquela cara, um olhando pro outro, tipo, de não esperar isso de mim. Então, eu tinha isso em mente, né, que eles tinham esse pensamento de mim, que eu não sairia, que eu não iria me sair bem em nada, nem nessa última função que eu estava. Porém, Deus surpreendeu a todos, inclusive a mim. E foi uma surpresa quando a minha diretora falou que eu tinha conseguido bater a meta sozinha naquele mês, praticamente sozinha naquele mês.
E no mês seguinte também aconteceu novamente de eu ser elogiada por mais uma vez ter conseguido atingir a meta. E passou-se os meses e tal, agora, quando foi agora, de um mês pra cá, mais ou menos, né? Eu tava com alguns problemas pessoais. Realmente começou de janeiro pra cá. Em janeiro, quando eu tive que me afastar por uma semana do trabalho, porque eu peguei aquela influenza, sabe aquela influenza que todo mundo pegou em dezembro, pronto, dia 25 de Natal, minha gente. Eu peguei aquela gripe influenza que eu fiquei tão debilitada que eu pensei que eu ia morrer. Mas graças a Deus o Senhor chegou na minha vida. Inclusive foi um momento de tensão terrível que eu passei, porque eu peguei primeiro, né, e passei pra minha mãe, passei pro meu pai, nós três aqui em casa, sabe? Foi bem difícil, mas assim, eu tive que ficar uma semana afastada da empresa, né? Quando eu peguei essa influenza, porque eu fiquei com muita tosse, praticamente quase um mês tossindo, né? Vim melhorar no final de janeiro, praticamente. Então, eu precisei ficar afastada do emprego e eu fiquei meio assim por conta disso. Caramba, né? Eu acho que eles vão ficar meio assim porque eu tive que ficar afastada e colocar atestado, né? Enfim, quando foi agora, início de março, eu pego outra gripe. Pensa. E como eu tenho um probleminha de bronquite alérgica, tenho um problema alérgico também. Então eu peguei uma chuva numa sexta aí, no início de março. Peguei uma chuva forte, que eu fiquei com meu cabelo molhado, fiquei com a minha roupa molhada. E enxugou a roupa e o cabelo em mim na hora do trabalho, né? Que foi na hora do almoço que eu peguei essa chuva. Então, saí, né? Porque aqui o tempo em Recife é bem louco. Hora faz sol, hora faz chuva. Então eu peguei essa chuva nesse tempo e fiquei, minha gente. Cheguei em casa à noite. Nesse mesmo dia, a garganta começou a arranhar. Eu fiz, pronto, meu Deus, eu vou gripar. Meu Deus do céu, não acredito. Aí, tomei logo um Alegra pra ver se, né, melhorava. Mas não deu certo. No dia seguinte, no sábado, eu arriei com tosse. E acabou passando para minha mãe novamente. Aí lá vai outro estresse, outra tensão. Porque coisas que a pandemia deixou, né, gente? Um pouco de ansiedade, um pouco de medo, um pouco de tensão, né? Aquele medo de precisar ficar internado, de precisar ficar em hospital. Então, diga aí, mais um tempo doente. E eu tive que colocar novamente mais uma semana de atestado na empresa, porque quando eu tenho essas gripes, eu fico com uma tosse terrível, é uma tosse tão forte, tão forte, tão forte, que eu não consigo trabalhar, não consigo fazer mais nada. Então, realmente, eu preciso ficar em casa, e quando eu tô em ambiente climatizado, essa tosse piora, triplica, vocês não têm noção. É uma tosse até quase vomitar. Então, assim, quando eu cheguei na segunda-feira para ir trabalhar, eu tomei a chuva na sexta. Aí quando foi na segunda, eu fui trabalhar achando que eu ia conseguir trabalhar. Mas quem disse que eu consegui? De forma nenhuma. Na hora do almoço, depois do almoço, eu ainda tentei voltar. Mas eu não consegui continuar. Cheguei na minha chefe e disse que eu não tenho condições de ficar. Você viu quantas vezes eu precisei sair correndo da minha mesa para ir pro banheiro e morrer de tossir. Então, assim, foi bem difícil. E ela me liberou para ir para casa, fui no hospital. E ali o médico me deu mais uma semana de atestado. E ali eu fiquei preocupada, o que é que ia acontecer com o meu emprego. Eu acho que vão me demitir, acho que vão me colocar para fora, depois que eu retornar, depois de um mês, 2 meses, com certeza vão me colocar para fora. E aquele negócio ficou na minha mente, né? Ficou na minha mente, é melhor sair, ou é melhor eu pedir primeiro, sabe aquela coisa, ficou, sabe aquela coisa que ficou na minha mente, só esperando o momento certo, ou de pedir para sair, ou de sair. Essas coisas eu estava bem confusa e ao mesmo tempo orando, pedindo a Deus uma resposta. Senhor, eu acho que é hora de voltar, eu acho que esse emprego não vai dar certo, eu acho que vão me colocar para fora por causa de várias coisas. Vários pensamentos, várias vontades começou a vir no meu coração e eu não sabia exatamente qual direção, qual decisão tomar. Então eu orava, Deus me dá uma resposta, me dá uma resposta, me dá uma resposta. E inclusive a minha mãe também orando nesse mesmo sentido, pedindo uma resposta ao Senhor, porque eu realmente vinha nesses pensamentos de que o meu emprego não ia dar mais certo, que a qualquer momento ia, né, tudo acabar. E de repente
Semana passada eu fui pega de surpresa, né? De 3 em 3 meses, de tempo em tempo, a nossa supervisão, a nossa diretoria chama cada um da equipe para dar feedback, né? Então, na semana passada foi o dia do meu feedback. E eu pensei, né? Eu fiz, pronto, vai ser nessa hora que vão me colocar para fora. Vocês acreditam que eu fui exatamente pensando nisso, né? Ou então, será que acho que esse momento vai ser o momento de eu pedir? Mas eu fui, né? Quieta, tentando ficar tranquila. E eu realmente estava tranquila. Estava no meu pensamento assim, no meu coração. Se eu tiver que sair, sair. E é porque foi da vontade do Senhor, porque Ele continua no controle de tudo da minha vida, de tudo que está acontecendo, de tudo que eu estou vivendo. E de repente, gente, quando me chamaram, Elda, vem aqui para a sala que a gente vai começar o seu feedback. Então tava eu, minha diretora e meu supervisor, que são os meus superiores ali na minha equipe. Antes de começarem a falar, o meu chefe, que é o meu supervisor, na mesma hora me entregou uma carta. Elda, receba essa carta aqui, antes de tudo, receba que essa carta é sua. E como eu nunca tinha sido promovida na minha vida antes, não sabia, né? Essa foi a primeira promoção que eu recebi, assim, tão formalmente, né? Eu fiquei surpresa quando ele falou, essa carta aqui é sua. Antes da gente começar esse feedback, eu quero que você abra. Quando eu fiquei, né? Eu fiz, que carta? Não é isso. Quando eu abro, parabéns, você foi promovida. Carta de promoção. Aí eu, sabe, gente? Quando eu fico assim, carta de promoção. Aí eu vi lá que eu passei do meu cargo de analista administrativo júnior para analista administrativo pleno, que é um cargo a mais, né? Que esse, gente, eu não esperava, vocês não têm noção. Que surpresa! Gente, quando eu li aquilo, eu fiquei assim, sabe? Aquele negócio veio no meu coração, a honra de Deus, que Deus me falou, que Ele tinha honra pra mim, que eu me sentia como um peixinho no meio do tubarão, mas que Ele ia me honrar. Gente, quando eu vi aquela carta, aquilo foi pra mim um cumprimento daquela promessa que o Senhor falou. E pra mim isso foi uma honra, né? Não olhei direito, sabe, valor, salário a mais, enfim, mas eu ali vi a honra de Deus em forma de uma carta pra mim naquele momento. E eu fiquei, sabe, ainda sem acreditar, olhando assim, eu não sabia se eu ficava alegre, se eu ficava triste, se eu ficava pensativa, se eu ficava olhando, e eu só, na hora, disse obrigada. Obrigada, e ali eles começaram a dar o meu feedback, né? A falar coisas que viram em mim, do quanto eu me desenvolvi, consegui atingir, consegui fazer nesse novo setor que eu estava. Falaram pra mim ali coisas que eu tinha que melhorar, e eu reconheço cada ponto ali que eles colocaram para que eu melhorasse. E é isso, gente. Eu saí daquela sala totalmente com aquele pensamento: Senhor, a resposta que eu tanto vinha pedindo em oração nesses últimos dias tá aqui na minha mão. É isso, Senhor. Sabe, você ainda... É isso, tá sem acreditar direito, sou eu. E é isso, gente. Deus é fiel, Deus é grande, Deus é maravilhoso, e eu vou estar lá até o dia que Ele quiser, até o dia que Ele me permitir, até o dia que for da vontade dEle. Eu, em oração na minha casa, Senhor, essa carta é tua, essa promoção é tua, isso que aconteceu pra mim, na minha vida, eu creio que foi o Senhor me honrando no meio daqueles que não acreditavam em mim, no meio daqueles que praticamente zombavam, né? Praticamente achavam, alguns, ou então a maioria ali da minha equipe, que eu não tinha capacidade, que eu não ia conseguir ali, mas aquele reconhecimento foi para mim um reconhecimento e honra da parte de Deus. E é isso, eu queria compartilhar isso com vocês, dizer que Deus cumpre promessa, de dizer que Deus honra, de dizer que Deus nos vê nos nossos momentos complicados, nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos
de tribulação, de aflição. E eu queria deixar aqui para vocês que Deus me viu, que Deus também está te vendo e que Ele um dia vai te honrar, assim como Ele me honrou, no meio daqueles que não acreditavam, no meio daqueles que achavam que eu nunca ia conseguir chegar. Mas o Senhor, Ele realiza sonho. O Senhor, Ele cumpre promessa. O Senhor zela pela sua palavra. E aquilo que Ele libera sobre a nossa vida, um dia Ele realiza. Um dia Ele chega e faz e mostra o seu poder. Amém? Então fica aí com esse testemunho, com essa experiência. Espero que vocês sejam edificados, que a sua fé venha cada dia mais ser restaurada, ser avivada, porque bom é ouvir testemunho, viu? Bom é ouvir testemunho. Eu amo ouvir testemunho de coisas que Deus falou e que Deus fez. E eu quero aqui dizer para vocês que estão até o final desse vídeo, compartilhem. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que eu tô ainda começando. Faz 3 anos que eu tô começando, ou mais. Mas assim, eu queria a ajuda de vocês, né? De crescer esse canal, de crescer esse lugar com mais pessoas amadas por Deus, né? E também daqueles que não se sentem amados por Deus, mas que precisam conhecer esse lugar de amor, de paz, de alívio, de tranquilidade da parte do Senhor. Então, compartilhe esse vídeo com mais alguém e se inscreve para você receber as notificações dos próximos vídeos que eu compartilhar aqui de experiências com Deus, de louvor, de composições e testemunhos. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.